Porque precisamos do Dia da Consciência Negra. E consciência negra é só para negros? Qual a dificuldade em entender o sentido da data? Perguntas oportunas e necessárias para entender o Brasil, o que foi a escravidão e os efeitos na formação da sociedade brasileira. No país, os negros representam 54% da população, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios da PNAD, divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. No grupo dos 10% mais pobres, os negros representam 75% das pessoas, mas entre 1% dos mais ricos somam apenas 17,8% dos integrantes. Em outras palavras, não há nada mais racista do que diminuir a importância do mês da consciência negra, principalmente o dia 20 de novembro, dia de Zumbi. Esta data, mais do que mero parágrafo em livros de história, é um esforço da construção social, o desenvolvimento da entidade em pessoas negras. Bolsonaro, um racista declarado no controle do país. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. O tráfico de escravos e os trabalhos forçados de milhões de africanos deram as bases para o desenvolvimento do capitalismo no país. Na contramão da história, Bolsonaro declarou que não acreditava que a escravidão do povo foi realizada e patrocinada pelos europeus. As classes dominantes sempre tentaram passar a ideia de que no Brasil existia uma crise radical. Não podemos tratar Bolsonaro como mais do mesmo. Ter um governo declaradamente racista nos opõe novas estratégias para enfrentar o combate às desigualdades, a defesa da vida da juventude negra e das contas nas universidades são fundamentais. Além disso, precisamos aumentar nossa capacidade de articulação com outros movimentos sociais em defesa das liberdades democráticas e direitos sociais. É a hora de defender as conquistas que tivemos no período dos governos Lula e Dilma, pensando coletivamente em nossas novas estratégias e alianças com os demais gestores, exploradores e oprimidos. A violência é um problema social dos mais alarmantes em nosso país. Porém, a construção de um país que tenha segurança só será alcançada quando a maior parte da população tiver acesso a direitos sociais mínimos, como saúde, educação, trabalho e acesso à cultura. Ao contrário disso, todas as medidas do atual governo Bolsonaro só fazem aprofundar a condição de pobreza e violência em nosso país, quando com a sua proposta de reforma da Previdência reafirma uma estrutura do Estado que mais se assemelha ao período anterior ao trabalho livre e assalariado, ou seja, cada vez mais parcelas importantes da população estão sendo jogadas numa condição que não permite a sobrevivência. A fórmula do autogoverno parece uma equação simples: retirada de direitos sociais e legislação de extermínio
de pobreza e negros.